Hoje quero falar contigo sobre uma relação que toda a gente comenta, mas quase ninguém entende. A relação entre nora e sogra. Diz-se muitas vezes, quase em tom de brincadeira, que os genros são sempre queridos e as noras são um problema. E isto já está tão enraizado que se diz a rir, a brincar. Mas se olharmos com verdade, não tem graça. Porque por detrás disto há dor, há tensão, há famílias divididas, há relações que nunca chegam a ser leves. E é aqui que eu quero que olhes comigo. Isto não é karma, é consciência por desenvolver. Esta relação mexe com um lugar muito profundo na mulher. Não é só sobre convivência, não é só sobre feitios. É sobre lugar, é sobre vínculo, é sobre território emocional. É como quando duas pessoas chegam à mesma casa e nenhuma sabe exatamente onde se sentar. Uma sente que já lá estava, a outra sente que tem direito a estar. E sem ninguém dizer nada, começa um desconforto silencioso. Vamos olhar primeiro para a sogra. Para muitas mães, o filho homem ocupa um lugar muito especial. E isto não é errado, mas precisa de ser consciente. Muitas vezes foi o vínculo mais estável da vida dela. Aquele que não confrontou tanto, aquele que não a desafiou da mesma forma que uma filha desafia, aquele que, mesmo quando cresceu, manteve uma ligação mais tranquila. E às vezes, vamos ser honestas, foi até o único lugar onde aquela mulher se sentiu verdadeiramente importante. Há amor, claro que há, mas também há apego. E o apego não é amor. O apego é medo de perder. Agora imagina, esse filho cresce, cria a sua vida, apaixona-se e aparece outra mulher, a nora. Ela não entra só na família, ela entra no lugar emocional daquele homem. Ela passa a ser prioridade, passa a ser companhia, passa a ser a pessoa com quem ele constrói uma vida. E isto, mesmo que não seja dito, é sentido como perda. E é aqui que começam coisas muito subtis. Nada de direto, mas pequenas coisas como: eu no meu tempo fazia diferente. Ele sempre gostou assim. Estás-lhe a dar isso. Ele não está habituado. Não parece grave, mas vai criando uma tensão constante. Porque, no fundo, não é sobre o que se diz, é o que está por trás. Medo, comparação, perda do lugar. Agora vamos olhar para a nora. Ela chega a uma família que não é dela, com hábitos que não conhece, com histórias que não viveu, com ligações que já existiam antes dela. E há uma coisa muito importante aqui. Ela não tem vínculo emocional com aquela mãe. Ela não cresceu ali, não teve anos a adaptar-se, não tem aquele código interno daquela família. Então o que acontece? Ela entra, mas sente que está a mais, ou sente que tem de provar, ou sente que está constantemente a ser avaliada. E depois acontecem coisas como: ela nunca está satisfeita comigo, eu faço e não chego, sinto que estou sempre a ser criticada. E do outro lado, a sogra pensa: eu só quero ajudar, ela não aceita nada, está sempre na defensiva. Percebes o que é que está a acontecer? Nenhuma está necessariamente errada, mas nenhuma está consciente. É como duas pessoas a tentarem dançar sem ouvir a mesma música. Uma puxa, a outra trava. Uma aproxima, a outra afasta. E ambas sentem: isto não flui. E a pergunta que muita gente faz: porquê é que com os genros, isto não acontece? Porque o genro não tira lugar, ele soma. A mãe não sente que está a perder a filha, sente que a filha está acompanhada, sente segurança, validação. Não há competição, há aceitação e isso muda completamente a energia. Por isso, não, isto não é karma. É falta de consciência emocional, é falta de maturidade interna
e não saber ocupar o próprio lugar. Uma mãe que está bem resolvida abençoa a mulher que o filho escolheu. Não tenta moldar, não tenta ensinar tudo, não tenta estar presente em tudo. Confia. E uma nora que está segura de si não entra em disputa. Não precisa de provar que é melhor. Não reage a tudo. Não entra em jogos subtis. Sabe quem é, sabe o seu lugar. E isso traz calma. Agora eu quero que olhes para ti com verdade, sem culpa, sem defesa. Onde é que estás a tentar controlar? Onde estás a querer validação? Onde estás a ultrapassar os limites ou não os colocar? Porque muitas vezes não é a outra pessoa, é aquilo que a outra pessoa ativa em ti. Talvez ative a rejeição, talvez ative a insegurança, talvez seja a necessidade de ser vista. Isso não nasceu ali, já vinha contigo. As relações não criam, as relações mostram. E esta mostra muito. Não é para te afastares, não é para entrares em guerra, não é para provares nada. É para cresceres. É para te posicionares com verdade, com respeito, com maturidade. Porque quando cada uma ocupa o seu lugar, sem invadir, sem competir, sem controlar, a relação muda. Ou pelo menos deixa de ferir da mesma forma. Não é karma entre a nora e a sogra. É consciência por desenvolver. E quando há consciência, há espaço. E onde há espaço, há paz. E no meio de tudo isto, há uma coisa que quase ninguém diz. Por detrás da sogra, há uma mulher que teve medo de perder. Por trás da nora, há uma mulher que só queria ser aceita. Nenhuma relação começou para lutar, mas muitas acabam por se defender, como se estivessem em lados opostos. E às vezes basta tão pouco. Um olhar com mais compreensão, uma palavra sem defesa, um silêncio sem julgamento. Porque no fundo todas querem o mesmo, sentir que têm um lugar, sentirem-se incluídas, sentirem que são respeitadas, sentirem que não precisam de competir para ser importantes. E talvez hoje, em vez de tentares ter razão, pergunta que tipo de mulher estás a ser nesta relação. A que alimenta tensão ou a que traz consciência? Porque alguém tem de quebrar este padrão. E isso não se faz com força. Faz-se com presença, com maturidade, com verdade. E quando uma mulher muda, mesmo que a outra não mude logo, a energia já não será a mesma. A dor já não entra da mesma forma. E o peso começa a aliviar. No final do dia, não é sobre quem está certa, é sobre quem está consciente. E quando há consciência, há escolha. E quando há escolha, há paz. E onde há verdade, tu sabes, cura.